Olá, boa noite. Boa noite. Boa noite, pessoal. Boa noite. Bem? Boa noite. Boa noite. Boa noite. Pessoal, deixa eu só comentar que hoje eu dei permissão para umas 3 ou 4 pessoas entrarem. Vocês estão percebendo que alguns estão entrando com e-mails que não o @escola. Vocês estão observando isso? Boa noite. Boa noite. Noite. Boa noite, pessoal. Boa noite. Eu tentei entrar com o meu @escola e ele pedia que eu solicitasse permissão. É? 2 vezes eu tentei com o @escola. Será que tem alguma coisa errada? Então, porque eu dei permissão, acho que por umas 3 ou 4 pessoas para entrar na reunião. Daí eu pensei, eu vou deixar entrar e depois eu comento. Eu também coloquei o @escola, prof. Boa noite. Boa noite. E ele pediu para mim pedir a permissão. Eu acredito que é porque a gente não está no cadastro da turma desse dia. Será que não é isso? Será? Não, mas a Lucimara é dessa turma. Uhum. Mas eu tive que pedir permissão para ti. Uhum. A Andrea disse que só conseguiu pelo computador. Ué, será que tem alguma coisa errada, gente? Mas eu tô com o @escola, fiz como sempre. É sempre o mesmo link, né? Estranho. Será que eles já estão fazendo as alterações? Porque prometeram algumas mudanças aí para o Google Meet. Será que já estão fazendo essas alterações? Que daí sempre dá essas inconsistências, né? Até fazer todos os ajustes. Tomara que sejam mudanças boas. Mas vamos lá, vamos começar, pessoal? Hoje, então, a gente vai botar a mão na massa. Hoje, efetivamente, a gente vai começar a produzir, a trabalhar com o quizzes, né? Até agora a gente estava explorando um pouquinho, conversando sobre ele, conhecendo, né? Fazendo aquele momento de reconhecimento do ambiente, vamos dizer assim. E hoje, efetivamente, então, a gente vai começar a trabalhar com ele, vamos começar a produzir no quizzes, né? Então, hoje nós vamos iniciar aquela atividade avaliativa que eu comentei com vocês, que é a primeira parte, né? Os primeiros 50 pontos da avaliação de vocês, que é a produção de um material no quizzes. Lembra que eu comentei que a gente vai fazer isso aqui juntos, né? E a gente vai fazendo isso conforme os encontros vão se seguindo. Então, a gente não vai fazer tudo hoje. Vamos começar a fazer uma parte, aí no encontro que vem a gente dá sequência, no outro mais um pouco, e assim a gente vai trabalhar pelo menos 3 encontros em cima dessa produção. Depois vocês vão aplicar essa produção e, por fim, vão relatar como foi. Vão me dizer como foi a experiência de produzir e aplicar uma atividade no quizzes. Basicamente seria isso, tá? Pessoal, uma coisa que eu quero lembrá-los, que eu acho que é importante, nós estamos aí iniciando o mês de abril, e nós temos 2 feriados no mês de abril,
Então, eu acho que já é importante que vocês comecem a pensar em qual turma ou quais turmas eu vou fazer a minha aplicação, né? Então, porque se forem turmas que vocês têm aulas na sexta-feira, tem que considerar que nós temos aí 2 feriados e isso pode alterar os planos, né? Então, já vão pensando qual a turma eu gostaria, com qual temática eu gostaria de trabalhar essas atividades do quizzes. Já vão aí matutando, né, na cabecinha de vocês quem será o sorteado, quem será a bola da vez, tá? Então, hoje a gente, além de falar sobre o quizzes, como nós já vínhamos fazendo, vocês vão ver que a gente sempre vai trabalhar com uma segunda temática. Nossa temática principal é o quizzes, mas nós também sempre vamos trabalhar com um pano de fundo, né? Sempre com uma segunda perspectiva, uma segunda discussão, além do quizzes. Então, hoje, além de falar sobre o quizzes, a gente vai falar sobre aprendizagem usando perguntas, né? A gente vai falar um pouquinho sobre aquelas aulas em que você lança uma dúvida na turma, né? E deixa eles conversarem, deixa eles discutirem. A gente vai falar sobre esse método, né, de instigação por meio de perguntas, ok? Essa imagem inicial eu achei bem interessante para esse primeiro slide. Vocês podem ver ali que ele tem um ponto de interrogação, então como a gente vai falar sobre a elaboração de uma boa pergunta, um ponto de interrogação, mas ao mesmo tempo é um labirinto, e vocês podem ver que ele está tracejando o caminho dele nesse labirinto com um objetivo. E chegar até, né, a saída no outro lado. E vocês veem ali a lâmpadazinha, que representa uma ideia, uma solução, né? Então, o que ele busca é a solução, a resolução dessa dúvida, dessa incógnita. E aí, eu já puxo o gancho para o nosso momento de acolhimento. Então, o nosso objetivo hoje é trabalhar com a elaboração de boas perguntas, e hoje, efetivamente, então, a gente vai criar e atribuir questões no quizzes, ok? Como eu estava falando, o nosso momento de acolhimento, que é sempre o primeiro momento da reunião, é um trechinho, um videozinho de uma abertura do canal Futura, de uma chamada do canal Futura, que talvez vocês lembrem. Eu acredito que sim, eu tenho lembranças dessa chamada do canal Futura. E aí eu já deixo aqui uma pergunta. Professor, quais perguntas te inquietam e te movem? Depois de exibir esse vídeo para vocês, eu vou mostrar para vocês uma ferramenta do Google Apresentações chamada ferramenta de público. Quem aí conhece a ferramenta de público, já utilizou? Levanta a mãozinha para mim. Quem sabe o que é essa ferramenta de público do Google Apresentações? Ninguém? Não? Legal, então eu vou poder mostrar uma coisa diferente para vocês hoje, que talvez possa ser uma ferramenta interessante. Então vamos na sequência, eu vou mostrar essa chamada de vídeo para vocês, depois eu mostro essa ferramenta de público do Google Apresentações, e aí eu vou querer saber de vocês a resposta para essa pergunta. Professor, quais perguntas te inquietam e te movem? Tá? Vou mudar a forma de compartilhar a tela aqui, porque eu preciso do áudio deste vídeo. E vou fechar a minha câmera e o meu microfone para melhorar a qualidade do vídeo, tá? Até hoje não se tem certeza de onde viemos. Os filósofos ainda querem entender quem somos. E existem umas 200 teorias para onde vamos. Os economistas querem explicar a crise. E os cientistas como o cérebro funciona. Como você pode ver, não são as respostas que movem o mundo. São as perguntas. Futura. Muito bem.
Vocês lembraram dessa chamada do canal Futura? Eu lembro, a Érica falou que lembra. Eu lembro principalmente dessa frase final, né? Não são as respostas que movem o mundo, são as perguntas. Isso sempre ficava assim, acho que é a frase mais chiclete dessa chamada, vamos dizer assim, que gruda. Então, como a nossa temática hoje é justamente a formular perguntas, estruturar perguntas e mover o nosso estudante a se perguntar e a questionar e a responder ou buscar respostas para as perguntas que nós fazemos. Então, essa chamada do canal Futuro, eu acho que encaixa bem, porque como ele diz, não são as respostas, mas sim as perguntas que nos movem e movem os nossos estudantes a buscar e construir o conhecimento. Mas eu prometi para vocês que eu ia mostrar o que é essa tal de ferramenta de público, para que vocês pudessem responder essa pergunta. Professor, quais perguntas te inquietam e te movem? Então, eu vou mostrar para vocês. Boa noite. Boa noite, Viviane. Bem, eu tenho um probleminha, vou falar para você já. Eu tive um problema muito sério na coluna, aí eu fui no médico. O médico me deu 180 dias, 90 dias para mim ficar desvio de função na escola. Daí como que é aquele nosso do SAS? Perito, deu 15 dias. E agora? Fora da sala. Daí eu quero saber, pode continuar fazendo o curso, né? Eu acredito que sim, porque você vai continuar na escola, né? Isso, eu volto dia 12, dia 13 de abril. Sim, a gente só vai ter que pensar a questão da tua implementação, né? Mas eu posso ir lá e implementar com o professor da sala, e o professor me ajuda, né? Eu tenho as ideias, ele me ajuda. Acho que não vai ter problema não, né? Não, acredito que não. Eu vou perguntar para minha tutora, mas a princípio eu não vejo nenhum problema, não. Tá já, então. Obrigada, tá? Nada, bem tranquilo. Então, vamos lá. Pessoal, deixa eu mostrar para vocês, então, o que é esta chamada ferramenta de público. Ela justamente tem o nome de ferramenta de público porque a ideia é ela ser uma ferramenta que auxilie o apresentador. Porque aqui, trabalhando com o Google Apresentações, eu estou como apresentador. Então, eu vou mostrar para vocês uma ferramenta que serve para auxiliar o apresentador. Então, eu estou aqui, ó, no nosso documento do Google Apresentações, tá? Aquele documento que eu mando para vocês sempre lá no Class, no convite do Class. E, não sei se vocês já tiveram curiosidade, aqui em cima, ó, apresentação de slides, estão vendo? Normalmente a gente clica aqui e ele vai para o modo de apresentação. Mas vocês já tiveram curiosidade em clicar aqui no cantinho, nessa flechinha que tem aqui para baixo, ó? E aí ele vai aparecer aqui, ó, visualização de apresentador. Se você clicar ali, ele vai abrir uma caixinha de diálogo. Olha só. Ele vai abrir essa caixinha de diálogo aqui, ó, tá vendo? Tá? E nessa caixinha você tem aqui uma aba, olha só, chamada ferramenta do público. Estão vendo aqui, ó? Se eu clicar nessa aba, ó, ele vai me abrir um espaço para respostas e perguntas, tá? Então, eu vou clicar aqui, ó, iniciar nova sessão. O que ele vai fazer? Ele vai ativar um link que eu posso estar disponibilizando para vocês e vocês podem, então, me mandar perguntas, dúvidas ou até respostas para um questionamento que eu fizer para vocês, né? E essas perguntas, elas vão começar a aparecer aqui, ó, nesse espaço, tá? Então, eu vou enviar esse link para vocês verem como é, ok? Deixa eu só copiar o endereço do link, vou colar ali no chat para vocês e aí quem puder, entra, só para vocês terem um visual de como é, tá? Ele vai aparecer, deixa eu compartilhar aqui com vocês, ele vai aparecer mais ou menos assim, ó. Perguntas e respostas do Apresentações Google Ciências, reunião 4, como fazer boas perguntas.
E aqui, ó, vocês podem fazer uma pergunta ou colocar uma frase, um questionamento, uma resposta, o que vocês quiserem. Até 300 caracteres, tá? Então, ele tem uma limitação para vocês me enviarem aqui. E vocês podem, inclusive, usar a opção aqui anônimo. Às vezes você quer fazer uma pergunta indiscreta, né? Não quer se identificar, pode usar a opção aqui, ó, perguntar anonimamente. Aí ele vai ocultar a foto, vai ocultar seu nome. E você pode enviar a pergunta tranquilamente, sem ser identificado. Quando vocês me enviarem a pergunta, ó, ela vai aparecer assim para mim, olha só. Alguém me mandou aqui, ó, já como anônimo, estão vendo? Ó, tudo bem? A Miriam mandou, de onde viemos e para onde vamos? Muito bom, muito boa pergunta. Legal. E aí, eu posso fazer o seguinte, vocês estão vendo aqui que embaixo do nome da Miriam e da pergunta dela, eu posso dar um like ou um dislike, não sei se é assim que se fala, mas enfim, eu tenho a opção de dar um like ou um dislike. E tem a opção aqui de apresentar. Como assim apresentar? Quando eu clico aqui, essa pergunta da Miriam acaba se tornando parte da minha apresentação. Olha só, deixa eu mostrar para vocês aqui, ó. Ó, ela vira parte da minha apresentação dentro do Google Apresentações, tá? Deixa eu só mudar a minha forma de compartilhar a tela, porque eu tenho que ficar toda hora clicando numa tela, na outra. Vou mudar aqui para tela inteira, que daí é mais fácil para mim. Rapidinho. Então, a pergunta dela, como eu deixei a pergunta dela visível, agora ela faz parte da minha apresentação. Olha só, tá? E aí eu posso retornar lá e ocultar a pergunta dela e apresentar alguma outra pergunta de vocês aqui, tá? Ó, a Viviane respondeu, tudo azul. Alguém perguntou tudo bem, ela respondeu, tudo azul. Muito bem. Alguém levantou a mão que eu não vi? Eu me perdi aqui. Não? Tranquilo? Então tá. E vocês vão observar também que aqui, ó, no Google Apresentações, ó, essa opção, esse link, ele fica ativo, ó, estão vendo? Faça uma pergunta em. Então, eu posso, a qualquer momento, bem rapidinho, ó, eu passo o mouse aqui, estão vendo que fica a mãozinha? Então, a qualquer momento, eu posso passar aqui, clicar e fazer uma pergunta, tá? Ó, bem rápido e fácil. É uma opção, é interessante para quando você está interagindo com um grande público, né? E você não consegue atender todos ao mesmo tempo, ou falar, né, com todos ao mesmo tempo. Então, as pessoas vão te enviando as perguntas, o apresentador vai registrando essas perguntas e depois responde. Então, é uma forma de conseguir atender a um público maior de uma forma mais eficiente. Então, é uma ferramenta bem interessante. Acho que é interessante, eu também não conhecia, nunca tinha utilizado. Achei que poderia ser uma dica legal para vocês também aproveitarem. E é bem fácil, né? É uma ferramenta que já está disponível no Google Apresentações, é só a gente utilizar. Oi, Vera. Tudo bem? Tudo bem? Não, primeira coisa, eu quero pedir desculpas novamente, eu estou com 3, 4 telas abertas, porque eu recebo áudio e outro eu recebo a imagem, tá? Tranquilo. Então, me desculpa. Imagina. E a segunda, eu caí que nem como é que diz? Caí do avião, né? Eu só queria dizer para vocês que eu estou com uma camiseta, eu acabei de ser vovó pela 6ª vez, tá? Uhul. Por isso, ó, uma netinha de 4 quilos, 140. Um bebezão. Bebezão, tá? Então, a vovó está estourando aqui, vou ficar aqui por ficar, mas que eu tô com vontade de ficar lá, eu tô. Parabéns, Vera. Eu precisava compartilhar isso com vocês. Beijo. Vou continuar aqui, mas eu estou com meu pensamento lá, tá bom? Como é que é o nome da netinha? É Marina. Marina. Eu ganhei uma camiseta que eu tenho com todos os nomes de todos os netos, é o meu 6º neto, né? Então, estou bem bobinha. Parabéns. E tá muita bom? Saúde. Amém. Que ela tenha sempre a vovó por perto.
Se Deus quiser. Beijo para vocês. Agora continua aqui, tá? Obrigada, Rosineide. Obrigada. Muito bom. Que delícia. Ai, que alegria. Muito bem. Pessoal, e aí, olha só, quando vocês quiserem fechar essa ferramenta, né, ocultar essa ferramenta, é só fechar aqui, ó. Fecha esse modo de apresentação, ó, e aí ele volta ao normal, tá? Bem tranquilo. Mas eu acho que eu vou deixar essa opção aqui em cima, se vocês quiserem me mandar alguma pergunta, alguma coisa, vocês podem ficar bem à vontade, tá? Eu vou deixar aqui em cima a opção. Muito bem. Eu começo hoje com um trechinho do Bachelard, né? Uma fala aqui do Bachelard. Afinal, a gente vai falar sobre perguntas, né? Questões, como elaborar questões. Então, ele diz o seguinte: todo conhecimento é resposta a uma pergunta. Se não há pergunta, não pode haver conhecimento científico. Nada é evidente, nada é gratuito. Tudo é construído. Eu gosto muito desse trecho, principalmente do finalzinho, eu uso muito com os meus alunos. Eu digo, eles até repetem, né, porque eles me ouvem dizer isso muito, que nada é de graça, nada é gratuito, tudo é construído. Isso eu falo muito para eles. Eu sempre brinco que se alguém disse a eles que estudar é molezinha, estava mentindo. Estudar é esforço, é dedicação, é custoso, né? Ele exige da gente. Então, pode ser prazeroso, pode ser divertido, pode ser um monte de coisas, mas na maior parte do tempo exige bastante da gente, né? Exige energia, exige dedicação, exige concentração, então não é gratuito, né? Aí tem que haver uma contrapartida nossa. Então eu uso bastante esse comentário com eles, achei bacana colocar aqui e trazer para esse encontro de hoje, já que a gente vai falar sobre instigar os nossos alunos através das perguntas. E aí, eu quero começar ouvindo vocês ouvindo um pouquinho da experiência de vocês, tá? As perguntas, quando a gente utiliza as perguntas durante as aulas, normalmente é para instigar a curiosidade e a investigação. Também para dar uma conexão com o conteúdo que a gente está trabalhando. É bem comum, não sei se é o caso de vocês, mas eu faço muito isso, começar o conteúdo lançando uma dúvida, uma pergunta, uma situação, para engajar os alunos naquela discussão. Também a gente usa as perguntas, as questões, para dar um contexto, uma vivência, né? Contar uma historinha, né? Envolvê-los naquela temática. Então, normalmente usa uma situação propositiva. E também para que o aluno interaja com a gente durante a aula e assuma uma posição ativa, porque se você questiona, ele deve elaborar uma resposta. Então ele não fica passivo à situação, ele se torna um elemento ativo ali, ele interage. Então a pergunta tem muitas funções dentro de uma aula. Agora, eu quero ouvir de vocês. Aqui, nessa parte de fundamentação prática, a gente vai ver que existem duas modalidades principais, duas categorias principais de perguntas, as gerenciais e as pedagógicas. E eu quero ouvir de vocês qual das duas vocês consideram a que dá mais trabalho, vamos dizer assim, a que nos exige mais. Se são as perguntas gerenciais, que são perguntas gerenciais? Referentes à gestão da sala, atividades, provas e estudos. Então, são perguntas do tipo: qual a data da prova, se é para copiar, se a tarefa é em dupla, quando que tem que entregar o trabalho. Então, essas são perguntas gerenciais, né? Que você que fazem parte da administração da aula, da administração do espaço, do conteúdo. As perguntas pedagógicas, por outro lado, se referem ao conteúdo,
ao entendimento do tema que está sendo trabalhado. Então, por exemplo, quando o aluno te pergunta, você pode explicar novamente o que é osmose? Essa é uma pergunta pedagógica. Agora eu quero ouvir de vocês, me digam, na realidade, no ver de vocês, qual dessas duas é mais custosa, te exige mais? As perguntas gerenciais ou as perguntas pedagógicas? O que vocês me dizem? Posso falar? Pode, Andréia, fica à vontade. Nossa, chegou a me dar uma coceira aqui. Para mim, é muito pesado as perguntas gerenciais. E eu sinto muita, até saudade. Hoje eu estava conversando com uma colega também pedagoga, e eu estava vendo assim, eu fico meio período em sala de aula, com aula de ciência, e meio período como pedagoga. E a gente conversando sobre a carência que a gente está sentindo nesse momento, tanto como professora quanto pedagoga, da necessidade das perguntas pedagógicas, porque nossos alunos já não nos fazem mais perguntas, e isso me incomoda. Eu sinto assim que, quando eu comecei a dar aula, 20 e poucos anos atrás, eu tinha que preparar uma bela de uma aula para dar uma aula fraca, sabe? Eu tinha que ter muito conhecimento, e hoje eu olho que a minha aula não era tão boa. Hoje, eu não preciso preparar nada. Se você chegar lá, não é só a experiência que conta nesse ponto. Às vezes você tem uma aula, você vai toda entusiasmada, e os nossos alunos, eles se prendem às perguntas gerenciais. Eles querem saber se isso vale nota, falta um entusiasmo, falta uma motivação. E a gente conversava hoje na sala dos professores sobre a vontade de ver esses alunos estudando como estudavam antes. Não sei se é só eu que estou nessa angústia, mas eu sinto falta do aluno me perguntar, pedir para explicar de novo. Eu tenho a sensação que, assim, eles não estão conseguindo entender que estar em sala de aula é para o aprendizado deles, né? Que existe ali uma necessidade de aprender, da gente ensinar e eles aprenderem. Então, eu sinto que hoje, na minha opinião, as perguntas pedagógicas estão bem distantes dos nossos alunos. É até legal quando alguém pergunta alguma coisa. Vocês entenderam? Vocês entenderam isso? Aí, esses dias, levei um estudo de caso, assim, eles não se interessaram. O menino, na hora que eu fui ser professora, a senhora não vai dar aula hoje? É como se, assim, a aula para ele significa, se eu for passar no quadro, professora, a senhora não vai passar um texto de ciências? Eu falei, não tem necessidade de passar um texto de ciência. O texto está no livro, está na internet, você vai lá e pesquisa, lê. Então, eu sinto essa necessidade mesmo de ter alunos mais querendo aprender, me questionando, querendo que ele ensine mais, sabe? Para mim, as perguntas pedagógicas são as mais fáceis de eu responder do que as perguntas gerenciais, assim. Eu prefiro responder as pedagógicas, inclusive. Quero que me questione, que minha aula seja produtiva. E, ultimamente, eu sinto que só eu falo, eles concordam com tudo. Esse dia eu fiz uma frase rosa no quadro, e grande, e errada. Ninguém questionou, fiquei muito triste. Fiz, assim, rosa, enorme no quadro, sabe? Sobre vírus. Coloquei uma coisa absurda, que o vírus pertencia a um reino, e nenhum aluno falou nada. Eles concordaram com o que eu escrevi. Então, isso me deixou chateada, sabe? Porque eu tinha dado uma baita de uma aula inteira sobre vírus, e coloquei que o vírus fazia parte do reino, e, tipo, eles concordaram comigo, falaram que era verdade, que estava certo aquilo lá. Então, para mim, isso é uma falta de perguntas pedagógicas, né? De atenção pedagógica, às vezes, de entusiasmo pedagógico, motivação pedagógica. É isso que eu sinto. Muito bom, Andréia. Gostei muito da sua fala. E eu compartilho dessa sensação. Também sinto isso. E justamente eu ia comentar com vocês, eu já vim mais ou menos imaginando, porque como aqui a gente está em professores entre pares, eu fiquei na esperança de que alguém teria uma resposta como a da Andréia, próximo do que eu estou sentindo também. No momento, a impressão que dá é que nós estamos apenas administrando a sala de aula, né? A gente não está mais no papel de dar uma aula, né? Aquela coisa, dar uma aula
ficou, parece que em segundo plano. A gente só gerencia, só administra, estabelece datas, prazos, condições, e eles vão respondendo a isso. Mas aí, eu lembrei de uma coisa que os alunos comentam comigo, que eu tenho um costume, uma mania também, e eu acho que funciona. Eu explico alguma coisa, daí eu olho para eles e eu pergunto assim, vocês têm alguma pergunta? Aí eles, não. Quando eles falam não, eu olho para eles e falo, então eu tenho. E aí eu faço uma pergunta para eles para ver se eles conseguiram. Aí esses dias um aluno olhou para mim e falou assim, professor, eu tenho uma pergunta, porque senão você vai me fazer uma pergunta e vai ser pior. E aí eles já sabem que se eles não me fizerem uma pergunta, eu vou jogar uma de volta para eles. E aí provavelmente eu vou mandar eles anotarem, provavelmente eu vou mandar eles pesquisarem a resposta, alguma coisa nesse sentido. Então eu sinto que eles se esforçam um pouquinho para fazer essa pergunta, nem que seja uma pergunta bem boba. Só que eu sinto isso também, André. Eu me sinto assim como uma administradora em sala de aula. Não mais, como você falou, faz tempo que eu não tenho um aluno assim que me faz aquelas perguntas. Sabe quando você prepara uma aula pensando, meu Deus, ele vai me perguntar isso, ele vai me perguntar aquilo e eu tenho que ter uma estratégia para responder. Faz tempo. Mas eu tenho um aluno que hoje ele veio me questionar, olha o que ele observou. Ele falou assim, professora, é bico de Bunsen ou bico de Bunsen? Porque eu fiz uma pesquisa e eu notei que não é como você escreveu no quadro. Eu olhei assim para ele, até eu fiquei com dúvida, eu não sabia mais se era Bunsen ou Bunsen. Aí eu falei para ele assim, me diz, o que você encontrou na sua pesquisa nessa aí pela tangente? Então, eu ainda senti esse gostinho hoje de um aluno que presta atenção, que tem essas dúvidas detalhistas, mas eu compartilho da sensação que você tem, André. Vamos ver se o Thiago também. Fala, Thiago. Oi, pessoal, boa noite. Só para corroborar aí o que vocês estão falando, concordo plenamente. Eu vi a seguinte frase de um aluno aí, agora outro dia, a gente estava comentando, ele falou que estudar é coisa do passado, que hoje em dia ninguém mais precisa estudar. Né? E realmente, né, essa questão dos alunos, a gente até comentava que os alunos estão virados nos mercenários, porque se vale nota eles fazem, se não vale nota, eles perderam a ideia de que ir para a escola não é simplesmente tirar uma nota para passar, dizem, na verdade, o aprendizado para eles já está em segundo plano, né? E o fato da gente nem ter mais esse desafio, essa coisa toda, nos leva a pensar que, como eu vi a minha colega comentando, se sente como robô, e se o aluno de fato não tem essa perspectiva de vida, ele vai aprender, e também que não é só a nota, né, que aquilo vai ser de alguma forma importante, esse conhecimento na vida dele, a gente cada vez vai se tornar mais um mediador, né, com relação a plataformas e tudo mais que vem surgindo, que a gente enxerga como ferramenta, eles na verdade enxergam talvez como a forma de se livrar da pessoa do professor. Né? Então, infelizmente, a colega tem razão, que a pergunta pedagógica já caiu no esquecimento. E às vezes, muitas vezes, elas surgem justamente para ou tentar te colocar numa situação de constrangimento, do tipo, vamos ver se ele realmente sabe, ou então a gente faz a gente sentir aquela sensação de que está falando para as paredes. Porque tem alguma dúvida? Não tenho dúvida. Aí eu pergunto, né, assim como você, a gente coloca essa pergunta de volta para eles, e aí é aquele marasmo do tipo, realmente não estávamos nem prestando atenção. Então, essa saudade que a colega falava, eu acredito que a maioria de nós compartilha dessa opinião. Muito bem. Viviane, pode falar. Não, eu estava pensando aqui na questão da gerencial e pedagógica, porque eu trabalho com alunos adultos, né, à noite, no curso técnico de enfermagem subsequente. Esses têm curiosidade, eles perguntam, eles questionam, eles falam várias perguntas. Eu tenho 2 sextos anos. Um sexto ano não pergunta nada, o outro pergunta tudo. Quer saber de onde veio, para onde vai, o que faz.
Eu não sei se é abordagem o que é. E matemática, nessa semana, eu me fiquei feliz, porque antes eu estava trabalhando notação científica e o foco era o conceito de notação científica, não era outra coisa. E eu senti um interesse maior, sabe? Eu acho que depende, assim, a gente vai ter que começar a parar, porque qual é a pergunta? É hoje a prova, professora? Você marcou a prova com uma semana de antecedência. Aí eles falam assim, é hoje a prova, professora? É. Mas assim, eu estou fazendo igual você, eu estou questionando, eu vou e pergunto, sabe? Porque eles têm que dar um retorno para a gente. Aí eles estavam questionando quizzes que tem que fazer lá o professor falou ali, tem que fazer. O quizzes é o tipo de tarefa que a gente fazia quando estudava, que a gente chegava em casa e ia retomar aquilo que o professor tinha dado, né? Escrevia, é ou não é verdade? Para eles nada serve. Tudo eles fazem de qualquer jeito, muito pouco aluno faz corretamente, certinho, mas tem os que fazem ainda. Então, eu penso assim, as gerenciais incomodam mais, mas a falta da pedagógica na sala de aula incomoda mais. Aquelas perguntas do tipo, eu também, eu sinto assim, eu não sei porquê, me dá uma angústia, perguntas do tipo, professora, você passou tarefa? Aí eu olho para eles e falo assim, não sei. Mas como, professora, você não sabe se você passou tarefa pra gente? Eu falo, se eu passei tarefa, você deve ter anotado, então deve estar no seu caderno. Então por que eu tenho que te responder se eu passei tarefa ou não? Né? Então, realmente essas perguntas gerenciais, elas nos custam bastante, né? Só que, como a Viviane colocou, eu acho que, por exemplo, as minhas turminhas do 6º ano, né? Isso é natural, eles ainda têm essa insegurança, é novo, eles estão vindo do Fundamental 1 para o 2, então eles têm ainda essa questão do pode ser caneta, pode ser lápis, né? Tem tarefa, não tem, pode ser em dupla, né? Tudo isso, essas questões gerenciais ainda são deles. Agora, conforme eles vão amadurecendo, eu acho que tem que largar um pouquinho, né? E aí a gente vai mais para as questões pedagógicas. E nas questões pedagógicas, as perguntas pedagógicas, elas podem ter 2 formatos, que são aquelas dialogadas. Aí aqui eu tenho a descrição, é uma ferramenta de gestão da aprendizagem que pode ser utilizada durante as aulas, no diálogo com os estudantes, para observar como eles estão interagindo com o tema ou identificar o nível de apropriação do conteúdo. Então, são aquelas perguntas que a gente lança em sala de aula e que dialoga, conversa, né, e interage com os alunos. E existem as perguntas objetivas, que são aquelas que a gente elabora como questão, como atividade, como prova. Então, comumente utilizadas como ferramenta de avaliação em tarefas, provas, trabalhos, nos auxiliam a diagnosticar a aprendizagem elaborada pelos estudantes. Então, vocês já podem determinar qual o tipo de atividade que a gente vai realizar hoje. Hoje nós vamos fazer a produção de perguntas pedagógicas na forma objetiva, tá? Então, estão anotando aí? Isso é importante, vai cair na prova? Porque, nós temos duas categorias de perguntas, que são as gerenciais e as pedagógicas. E dentro das pedagógicas, nós temos 2 formatos de perguntas pedagógicas, a dialogada e a objetiva. Então, o que nós vamos produzir hoje são perguntas pedagógicas objetivas, tá? Isso que nós vamos fazer hoje. Pessoal, aqui eu trago para vocês, eu não vou discutir com vocês essa pergunta para a gestão do nosso tempo, mas é uma estratégia interessante. Eu vou trazer algumas ideias, assim, de estratégias para a gestão das perguntas em sala de aula. Como a Viviane falou, nós temos turmas que são bem apáticas, que não costumam perguntar, mas eu também tenho um 6º ano que, se você deixar, eles ficam a aula inteira me perguntando, eu não passo nada para eles anotarem ou fazerem. Então, a gente tem que usar algumas estratégias. Aqui vocês têm uma estratégia que a tutora passou para a gente, que eu achei bem interessante. Ela lança uma pergunta, olha só, qual a melhor forma de utilizar questões em sala de aula?
E logo embaixo, ela restringe, né? Ela delimita quem vai responder. Porque se eu esperasse, por exemplo, que todos vocês respondessem a essa pergunta, a gente ia ficar muito tempo aqui. Então, Só a Mônica. Isso, no nosso caso, por exemplo, seria só a Mônica. Então, bem objetivo. Quem que vai responder essa pergunta? Um participante cujo nome começa com a inicial, a letra M. Então, a Mônica teria que responder. E daí, de repente, ela... Opa, o quê? É comigo? Sou eu? Ai, meu Deus! Então, é uma estratégia para a gente conseguir administrar isso em sala de aula, né? Leitura. O meu 6º ano ama fazer leitura em voz alta. Todos eles querem ler, eles ficam chateados quando eu escolho professora, eu queria ler. Então, uma estratégia que eu uso com eles, eu vou mudando as minhas estratégias, mas uma estratégia que eu uso com eles, eu entro em sala de aula e falo assim, pessoal, hoje é a tabuada do 4. Como assim a tabuada do 4? Aí eu falo para eles, 1 vezes 4, 4. Então, quem vai ler é o número 4 da chamada. Aí eu falo, 2 vezes 4, 8. Então, é o número 8 da chamada que vai ler. Aí eles já sabem, eles já se preparam. Eu falo só, é a tabuada do 5. Aí, o mais bacana é o dia que eles olham, por exemplo, hoje aconteceu o número 17. Professora, eu não tô na tabuada. Aí eles me olham assim, quando que eu vou ler? Só que é tão bacana fazer com que eles pensem nisso, com que eles percebam isso, né? Poxa, eu sou o número 17, eu não tô na tabuada, eu não vou ler, né? Então eles percebem, até a professora de matemática faz um gancho aí para os números primos e etc. É uma estratégia também bem interessante. Então são ideias de como a gente pode estar administrando esses momentos de discussão, esses momentos de pergunta que a gente tem em sala de aula, tá? Muito bem. Pessoal, eu vou seguindo aqui, e porque o nosso momento prático hoje, ele vai nos exigir bastante. O que nós vamos fazer hoje? Então, hoje nós vamos fazer a produção dentro da plataforma Quizzes, tá? Então, hoje a gente vai começar a efetivamente produzir. Então, eu faço a seguinte proposta. Quem puder, quem está principalmente no computador, que abra a sua página no Quizzes e que vá acompanhando comigo aqui, tentando acompanhar, trabalhar junto aqui comigo. Se vocês puderem fazer aquela divisão de tela para conseguir me observar e conseguir trabalhar no seu Quizzes, bacana. Se você não conseguir, eu estou no celular, é muito difícil, então eu acho que seria mais interessante observar primeiro, né? Conversar aqui comigo, dialogar aqui comigo e depois praticar, tá? Mas a ideia é que vocês consigam ir já gerenciando, trabalhando em cima do Quizzes de vocês, tá? Tanto que se eu for muito rápido, vocês podem comentar, ou se eu estiver muito devagar, vocês comentem também, ok? Então, hoje a gente vai começar a produzir o nosso documento, a nossa atividade, que futuramente vai ser implementada, ok? Então, vamos lá. Então, a gente vai abrir a página do Quizzes agora. Tá? Eu vou abrir a minha aqui, ó. Eu consegui, teacher. Já conseguiu? Que beleza. Dividir aqui. Isso também é uma dica que eu posso dar para vocês. Tem uma extensão do Google chamada Dualess. Ela é bem legal. Ela facilita bastante essa tarefa. Vocês querem ver? Ó? Eu vou fechar essa primeira. Ó, eu tenho 2 abas abertas aqui, estão vendo? Então, aqui eu tenho os slides e aqui eu vou abrir o Quizzes. Vou deixar ele abrindo, até porque ele é pesadinho, até que ele abre ele demora. E eu tenho aqui no meu Google Chrome uma extensão. O que é uma extensão? É uma ferramenta do Google que eu posso utilizar como apoio. Então, aqui, ó, extensões. Eu tenho aqui o Dualess. O que é esse Dualess? Ele divide as minhas telas sozinho. Eu não preciso ficar puxando, esticando, arrumando. Legal. E eu posso, inclusive, escolher o formato. Ó, se eu quero meio-meio, se eu quero que a da direita seja um pouco menor e a da esquerda maior. Ó, querem ver? Eu vou escolher aqui meio-meio. Querem ver o que ele vai fazer? Ó, vou clicar. Ó. Ele
ele mesmo arruma. Só que aqui, no caso, o que ele fez? Ai, deixa eu mostrar para vocês aqui. Como eu trabalho com duas telas, ele numa tela, ele deixou aqui onde vocês não estão vendo nada, na verdade estão vocês, tá? É porque como eu trabalho com duas telas, fica assim. Mas, ó, ele mesmo já dividiu. Ó, se eu puxar para cá, ó, vou puxar essa aba para fora, ó. Estão vendo? Tá as duas abas bagunçadas aqui, ó. Aí, eu vou aqui, ó. Vou de novo, ó. Na minha extensão, Dual Less. Quero meio, ó. Ele arruma. Tá vendo? Ele arruma para mim. Eu não preciso arrumar, ele ajeita. Tá? Então, é uma extensão bem legal. Se vocês quiserem utilizar, eu super recomendo. É bem boa. Facilita. Ok? E daí, se eu quiser voltar a estender, só clico aqui, estendo a página e pronto. Sumiu. Tá? Bem legal. Para usar o Dual Less, é só digitar lá no Google, Dual Less. E ele já vai te direcionar para baixar essa extensão no Google Chrome. E é bem rápido, ela é bem leve, bem rápida de fazer, bem tranquilo, tá? É só uma dica. Pessoal, entrei no meu Quizzes. Eu tenho ele aqui já na barra de favorito, né? Então, ó, ele tá aqui em cima, eu só clico, ele já entra na minha conta. Se alguém aí não tiver conseguido entrar, já me avisa, eu volto para mostrar como entra, vamos devagar. Mas, se não, eu vou seguindo, tá? Eu vou acreditar que estão todos já nas suas contas respectivas. Sempre observem se vocês estão aqui, ó, com Secretaria de Educação, tá? Significa que estão logados com @escola. Então, eu estou aqui, ó, vejo sempre isso no canto esquerdo aqui. E hoje nós vamos, então, criar. Hoje nós vamos criar um quizzes. Então, vocês já podem clicar aqui no criar, que é o botão mais evidente, né? Mais chamativo na página inicial do quizzes. Então, pelo menos quando eu entrei pela primeira vez no quizzes, eu fui reto ali. É o botão que mais chama atenção, que mais desperta curiosidade, então você já vai reto ali, né? Então, criar. Ele vai te dar duas opções. Criar quizzes, que são perguntas, questões, atividades, e criar lições. Como assim lições? Aulas em PowerPoint e tal, né? Então, é o que a gente conhece, os slides, né? Criar uma aula em slides. O que nós vamos fazer hoje é um quizzes. Então, vocês vão usar a opção de cima, ó, tá? Aí espera um pouquinho até ele carregar. Deixa eu ver aqui, a Eliane me fez uma pergunta. Só um pouquinho. Elisiane, professor, esse que vamos fazer já vai valer como trabalho? Sim, só que nós não vamos terminar ele hoje, nós vamos só começar, tá? Então hoje a gente vai aprender nós vamos fazer duas perguntas, tá? Nós vamos criar duas questões. E na semana... Já sabe o tema? Vocês vão escolher. É o tema que vocês quiserem. Porque assim, ó, vocês vão aplicar numa turma de vocês esse quiz, certo? Então, essa é uma tarefa de vocês. Vocês vão ter que imaginar, começar a pensar qual turma eu vou fazer isso, qual turma eu vou aplicar, com qual temática. Porque assim... Tati, oi? Licença um pouquinho. Esse quiz que a gente vai começar hoje é para eu escolher uma turma e entrar no quiz dessa turma, é isso? Não, a gente vai criar uma atividade. Então, você vai entrar lá na página inicial do quiz. Lá na primeira página, na abertura do quiz. Aqui, ó. Essa página aqui, tá? E aí você vai clicar em criar. A gente vai começar do zero, do nada, assim. Ok? Então, vamos começar uma produção nova, uma produção nossa, própria. Ok? Oi, Thiago, pode falar. Desculpa interromper, só queria avisar o seguinte, aqui tá dando um temporalzão, assim, tá chovendo pra caramba, muito raio, e já me apareceu umas 3 vezes aqui instabilidade na rede, aqui pra mim é complicado. Se por acaso sumir, é só pra justificar aí, tá. O temporal. Tranquilo.
Então, se você quiser ficar só assistindo, Thiago, e produzir depois, para não sobrecarregar também, né? O teu computador, tranquilo. Comigo a mesma coisa. Então tá. Tá um toró, já tá caindo e tá bem feio. Então eu vou fazer uma sugestão de professora. Bloquinho de anotações, caneta, caderninho, vão anotando para conseguir produzir depois, tá? Tá bom. Beleza. Então, assim, pessoal, essas orientações que eu estou dando para vocês, elas estão lá no nosso material, tá? Deixa eu mostrar aqui para vocês. Se vocês tiverem qualquer dúvida, vocês podem correr aqui. Ó, vou mostrar para vocês aqui. O que a gente vai fazer hoje? No nosso momento em ação, nós vamos produzir 2 questões, 2 perguntas. Uma no formato múltipla escolha e outra no formato combine. Então, a gente vai começar a produzir o material que a gente vai aplicar lá com uma turma ou várias turmas, como vocês queiram. Então, dentro de qual temática? Essa era a dúvida de vocês. Eu tinha aqui uma proposta, tá? Uma proposta de produção. Então, eu iria dividir vocês em 4 grupos. E o primeiro grupo, por exemplo, ia produzir algo sobre o ciclo da água para o 6º ano. O segundo, algo sobre doenças causadas por bactérias para o 7º. O terceiro grupo, sistema digestório para o 8º. O quarto grupo, substâncias e misturas para o 9º ano. Mas, sabe o que eu pensei? Essa é a proposta da nossa tutora. Eu não sei vocês, mas no meu caso, ciclo da água, eu vou começar. Eu ainda nem cheguei em ciclo da água, estou bem atrasadinha com o meu 6º. Doenças causadas por bactérias no 7º, então, nem pensar. Eu estou em vírus, comecei vírus agora. Eu também. Sistema digestório, por incrível que pareça, o meu 8º é bem despachado. Já passei, estou em sistema cardiovascular agora já com eles. Foi um milagre divino, mas eles se interessaram muito pelo assunto e foi. Nossa, eles voaram no conteúdo, já passei toda a parte de alimentação saudável, tudo. Estou em sistema cardiovascular. E no 9º, eu já trabalhei substâncias e misturas, estou em ligações iônicas, só que porque eu inverti, eu troquei. Eu trabalhei primeiro substâncias e misturas e agora voltei para ligações iônicas. Então eu fiquei pensando, se eu tive que fazer essas adaptações, esses ajustes com as minhas turmas, vocês também devem ter situações aí, né? Turma que está atrasada, turma que está adiantada, turma que trocou, inverteu algum conteúdo, né? Então, como é que eu iria formar grupos para vocês produzirem dentro de uma mesma temática? É muito complicado, foi o que eu imaginei, né? Então, eu acho que seria mais interessante, mais produtivo, se cada um de vocês produzisse dentro da temática que pretende implementar. Então, eu quero fazer no 6º, eu quero fazer no 7º, 8º, 9º, com qual tema? Então, você vai pensando, no mês de abril agora, quando vocês fizerem a implementação, em que temática eu vou estar com o meu 6º, com o meu 7º, com o meu 8º ou com o meu 9º, tá? Porque vocês têm essa noção. Eu não tenho, eu não sei se você está adiantado, atrasado, como é que está com o conteúdo. Então, essa é uma das tarefas de vocês, pensar qual turma ou quais turmas, qual conteúdo, né, que eu vou produzir. Tem que ser um desses conteúdos aqui? Não. Isso é livre. Vocês escolhem, tá? Desde que esteja dentro do RCO, é claro, dentro do conteúdo programático, né? Dentro do nosso currículo. Beleza, qualquer conteúdo. E qualquer turma também, desde que seja de ciências, né? Desde que seja nas aulas de ciências. Isso é bem tranquilo, ok? Então, a gente já vai pensando no futuro. A gente vai fazer hoje essa produção, pensando que na semana que vem a gente vai continuar esse trabalho e futuramente a gente vai aplicar esse material, né? Então, é por isso que eu digo para vocês, já vão pensando. Por exemplo, eu estou em sistema cardiovascular com o meu 8º. Dificilmente eu vou terminar isso em 2 semanas, assim, né? O sistema cardiovascular exige, é bastante conteúdo, é um conteúdo difícil. Então, provavelmente de 2 a 3 semanas eu vou precisar
para esse conteúdo. Então, eu, por exemplo, faria o meu quizzes dentro do conteúdo de sistema cardiovascular para o meu 8º ano, tá? Mas isso cada um de vocês aí vai decidir, ok? Então tá, então vamos lá. Qualquer dúvida podem ir perguntando. Vamos lá, criar. Então, tô aqui na página inicial do quizzes, tá? E vou em criar. Sempre que você quiser voltar na página inicial do quizzes, pessoal, cliquem aqui nesse símbolo, ó, isso aqui tem um nome, tem um termo para esse ícone que faz voltar na página inicial. Minha professora de pensamento computacional ensinou, mas eu já esqueci. Olha, coisa feia. Josene, pode perguntar. Obrigada, Tati. Oi. O meu computador quebrou, depois eu converso com você por WhatsApp no particular, tá, Tati? Uhum. Bom, para não estender muito a sua aula e não atrapalhar, eu vou fazer na implementação, eu tenho que fazer um quizzes para cada série que eu trabalho, ou só um? Só um tema e uma série. Uhum, só um. Se quiser fazer mais, você pode ficar à vontade. É contigo. Mas aqui para o nosso, vamos dizer assim, como exigência para avaliação do grupo de estudo, só um. Uhum. Tá? Ok, tá ok. Obrigada, tá? Imagina. Vamos dizer assim, é o mínimo, né? Uma turma, uma temática. Bem tranquilo. Qualquer, 6º, 7º, 8º ou 9º, dentro das temáticas do nosso conteúdo programático, né? Dentro do currículo. Sim, eu vou fazer o LabBook, que eu já fiz, de 2 doenças causadas por bactérias, 2 por vírus, os alunos vão entregar como nota de recuperação, aí eu já engato em um quizzes sobre o assunto. Legal. Vai casar bem. Sim, vai ser então Tá a sua bom, atividade Tati? de recuperação, né? Isso. Fechou. Isso aí. Fechou. Muito bom. Valeu. Já estou acostumada, né, Tati? Já está no embalo, né? Ih, faz tempo. Então tá. Então vamos lá, pessoal. Então, criar. Como eu estava dizendo, se você tem dúvida, se você está na página inicial, clica aqui no símbolo do quizzes, bem no cantinho esquerdo. Ele vai atualizar a página, vai te jogar na página inicial da plataforma. Aí você vai encontrar esse botãozinho roxo aqui, ó, criar, tá? Então significa que agora é você que vai produzir. Hoje a gente não vai buscar nada pronto, a gente vai produzir efetivamente. Então aqui, ó, o que eu vou produzir? Eu vou produzir um quiz, um jogo de perguntas e respostas, tá? Então aqui ele vai começar a gerar uma página em que eu vou escolher o tipo de pergunta que eu quero, tá? Lembre que eu falei para vocês, hoje a gente vai produzir 2 tipos de pergunta, múltipla escolha e combinar. É as mais frequentes, as que são mais utilizadas, então é por elas que a gente vai começar. Só para dar um spoiler, na semana que vem a gente vai trabalhar com perguntas de resposta em vídeo, tá? Então, todo encontro a gente vai trabalhar um formato diferente. Hoje a gente vai trabalhar com os 2 básicos, múltipla escolha e combinar. Vocês vão ver que nessa parte o quiz é bem legal, ele é intuitivo, ele não é difícil de usar. Você vai ver que conforme você vai navegando, você vai intuitivamente sabendo o que eu faço agora, aonde eu clico, como é que eu vou, como é que eu volto. Ele é bem intuitivo, tá? Então, para quem navega um pouquinho assim, já vai bem tranquilo. Então, olha só, aqui, então eu vou escolher o tipo de questão que eu quero. Então, eu quero, a primeira que a gente vai fazer é de múltipla escolha. Então, eu vou clicar aqui, múltipla escolha. Oi, amorinho. Não tô te ouvindo. Aonde que você clicou para entrar do jeito que você está aí? Eu entrei no criar, né? Isso. Criar. Aí clica lá, quizzes. Quiz. Quizzes. Quiz. Em cima da palavra. Isso. Não quer entrar o negócio aqui, não. Então espera um pouquinho que pode ser a tua internet, ele é pesado mesmo. Porque tá formando tempo aqui, eu acho que já tá... É como alguém falou assim, a energia tem medo de chuva, a minha internet tem medo de chuva. Então vamos fazer assim, vamos anotando o passo a passo, ó.
Primeiro, você clica em criar, tá? Criar. Criar, Depois, tá, você vai clicar, ele vai te abrir duas opções. Uma vai ser quiz e a outra é lição. Você vai em quiz, tá? Quiz. Depois, você vai clicar em múltipla escolha. Múltipla escolha. Isso, ó. Não sei se vocês conseguem... Ei, não dá para ver porque eu tô com o modo desfocado aqui. Mas aí, esse é o passo a passo, vamos dizer assim, para chegar até essa página aí onde eu estou, tá? Certo. Se você chegar aqui, amorinho, eu acho que o resto vai ser fácil. Por quê? Já vou explicar, ó. Tá? Ai, fica ao contrário, né? Porque é espelhado. Criar. Ô, professora burra, né? Ai, Deus do céu. Criar. É física isso, sabe? Tati, quando a gente chega ali onde aparece digite sua questão, a gente já pode elaborar uma questão, por exemplo, sobre bactéria? É isso? Isso, sim. Ai, muito bem. Não, como que aquelas coloridinhas onde está tudo em inglês? Sim, então vamos lá. Agora a gente vai aprender a mexer. Então vamos lá que eu quero mostrar a ferramenta toda aqui para vocês, tá? Então vamos por partes como Jason. Não, é que eu achei que eu estava perdida ou atrasada. Não, acho tranquilo. que não. Tá bom, obrigada. Imagina. A primeira coisa que a gente vai fazer, pessoal, é assim, sempre pensem que imprevistos acontecem a todo momento. Então, a primeira coisa que a gente precisa se preocupar é em não perder o que a gente está produzindo. Então, a dica que eu dou, aqui em cima, ó, bem à esquerda, não sei se vocês conseguem ver aqui, ó, tá escrito assim, questionário sem título, tá? Então, a primeira coisa que você vai fazer, você vai clicar e vai dar um título para esse teu questionário. Porque se você deixar ele sem título, ele até salva, ele vai salvar como questionário sem título. Mas eu acho interessante sempre se preocupar com isso, tá? Então, coloquem lá um título para o questionário de vocês. Por exemplo, eu vou colocar aqui, Sistema Cardiovascular, tá? Vocês escolham o título de vocês, eu coloquei esse, tá? Vocês podem ver aqui, o que é esse 22/64? Quer dizer que o título que você vai dar pode ter até 64 caracteres, 64 letrinhas, vamos dizer assim. O meu tem, então, 22/64, tá? Oi, Mônica. Tati, eu só estou perdida na questão do tema aqui para eu escolher. Essa atividade que eu vou fazer, eu vou ter que postar para o aluno, mas você tem mais ou menos a ideia de quando, só para eu saber se eu faço a questão sobre o sistema digestório, que é o que eu estou vendo agora, ou se eu já faço a do sistema cardiovascular, que é o próximo. Eu vou te dizer assim, ó, como vocês têm que entregar até o dia 28/4, né? Então, a implementação provavelmente vai ser o quê? Na segunda, terceira semana de abril. Então, calcula mais ou menos ali, segunda, terceira semana de abril. Se você quiser, quero fazer na semana que vem já. Tranquilo, não tem problema. Mas a gente vai continuar trabalhando, né? Então, seria interessante ser lá pela, mais ou menos isso, a segunda, terceira semana de abril, tá? Então, a data final é 28 de abril. Isso, 28 de abril. A gente vai postar um só? Não. Sim, vocês vão postar essa atividade e o relato. O relato é contar para mim como é que foi. Beleza, obrigada. Nada. Então tá. Então, beleza. Já dei um título aqui. Tatiane, Oi? eu vou mandar um negocinho para você, o número, depois você entra no que eu fiz, tá? Para ver se é assim. Tá bom, ok. Eu não achei que é o título, Tati. Aí, à esquerda, do lado onde está escrito quizzes, tem bem à esquerda, tá? Quizzes, daí provavelmente deve aparecer documento sem título. Tá em inglês? Depende, se o teu tiver em inglês, vai estar em inglês. Então é nesse. Isso. Eu coloco um título, posso colocar. Qual que você quiser, que tem até 64 caracteres. Tá?
Prof. Oi. Assim que eu colocar o nome da minha atividade, ele já está salvo ali, essa atividade, o título está ok, ou eu tenho que clicar em algum lugar? Já vou comentar isso, tá? Então vamos lá. Então eu coloquei o meu título aqui e agora vou ter que clicar aqui em salvar, ó. Aqui no cantinho, ó, na direita, bem embaixo, tá escrito assim, ó, salvar. Ai, André, eu só vou fechar teu microfone que tá dando um chiado aqui. Só porque daí fica aquele estalinho, né? Eu devo clicar em salvar? Ó, se eu tentar clicar em salvar, ele não vai deixar. Por quê? Porque eu ainda não adicionei uma pergunta. Eu tenho que adicionar uma pergunta e aí eu posso clicar em salvar. Aí ele vai salvar, tá? Então agora eu vou fazer a pergunta. Então aqui, ó, digite sua questão aqui. Como eu disse para vocês, gente, ele é bem intuitivo. Você vai olhar para ele, você já vai imaginar como ele funciona. Então aqui onde tem esse quadrado grande, se você clicar, você pode digitar a pergunta. Então, eu vou fazer a mesma que eu fiz ontem. Nossa, os profs riram tanto ontem. Vai essa. Selecione o coração humano. Essa é a minha questão. Essa é a minha pergunta. Aí, vou fazer o seguinte. Vou colocar uma imagenzinha aqui. Quero colocar uma imagem aqui do lado. Vocês vão ver que tem a opção aqui, ó. Imagem. Então, vou clicar. Imagem. Aí aqui, ó, buscar, posso colocar aqui, coração. E ele vai procurar imagens de coração para mim, tá? Mas eu não vou colocar um coração biológico, assim, vou colocar esse coração de mentirinha aqui, ó, esses coração de sentimento, assim, porque os meus alunos sempre me perguntam, professora, o que tem a ver esse desenho com o coração humano, né? Na verdade, não tem nada a ver, né? Mas, enfim. Aí eu coloquei aqui uma figurinha, olha, ficou bem bacaninho. Beleza. Então agora vocês podem ver aqui tem 4 opções, né? Uma azul, verde, amarelo e rosa ou vermelho. Então aqui eu vou colocar as alternativas. Se eu clicar aqui, ó, eu posso digitar a alternativa que eu quero. Ou eu posso buscar uma imagem. No meu caso, eu vou buscar uma imagem, ó, só para ser diferente, eu vou procurar coração de peixe. Vamos ver se tem uma imagem de um coração de peixe. Olha lá. Aqui, ó, tem uma imagem de um coração de um peixe. Olha só. Vou colocar, inserir. Eu quero que o meu aluno selecione o coração humano, né? Então, eu vou colocar primeiro um coração de peixe. Aí, na minha segunda opção aqui, ó, eu vou procurar um coração de ave. Então, eu vou colocar coração ave. Vou ver se tem imagem de coração. Aqui, ó. Achei, coração de galinha aqui, olha que legal. Beleza, vou colocar. Segunda opção, coração de ave. E na terceira opção aqui, eu vou colocar coração de minhoca. Vamos ver se vocês conseguem saber a diferença, né? Aqui. Essa imagem tá meio feinha, né? Essa aqui tá legal. Legal. Aí, na última, claro, uma tem que estar correta, né? Então, a última imagem aqui eu vou colocar coração humano. Aí ele vai trazer algumas imagens. Eu vou tentar pegar uma imagem de um coração mais real. Essa aqui. Essa tá bem legal. Olha só. Então, vou esperar ele carregar. Tá? Lembrem, pessoal, questões com imagens, vídeos, ficam sempre mais pesados, tá? Isso é normal. Olha só. Pronto a minha questão aqui, ó. Selecione o coração humano. Eu tenho 4 opções de corações e eles vão ter que selecionar qual desses é o coração humano. Então, é claro que eu preciso dizer para o Quizzes qual é a resposta, para ele conseguir fazer a correção. Então, como é que eu faço isso? Eu vou aqui no cantinho, ó, estão vendo que tem um certinho? Eu marco, ó. Quando ele fica verde, ó, eu sei que essa é a alternativa correta, ó.
e aí ele vai fazer a correção como se essa aqui fosse, então, a resposta para a minha pergunta, beleza? Imagina que você está fazendo uma pergunta que tenha mais de uma alternativa correta. Posso? Pode. Aí você só vai marcar aqui embaixo, ó, bem à esquerda, bem embaixo, diz assim, mais de uma resposta correta. Aí você assinala, ele vai ficar marcadinho, tá? E olha só, mudou até a cara da minha pergunta aqui. Agora sim eu posso marcar mais de uma alternativa correta. Ó, se eu quiser, vocês podem ver aqui, ó, eu posso marcar até todas. Por exemplo, vai que eu mudo a pergunta. Selecione a imagem de um coração. Todas são imagens de coração, né? São corações diferentes, mas são. Então eu poderia marcar todas como corretas. Posso? Pode. Se você quiser, pode sim. Mas eu não vou fazer isso. Eu vou desmarcar aqui, ó. Eu vou deixar só essa última, então eu desmarco essa opção, ó. Deixo só uma alternativa como correta, tá? Agora posso clicar em salvar? Melhor não. Vamos primeiro terminar a pergunta, deixar ela prontinha e depois a gente salva. Então, olha só, outra opção. Aqui embaixo, ó, do lado de mais de uma resposta correta, vocês vão ver que tem um reloginho, ó, aqui embaixo. Tá escrito assim, 30 segundos. O que é esse 30 segundos? É o tempo que o meu aluno tem para responder. Então, eu posso determinar quanto tempo ele tem para responder? Pode, posso determinar. Então, eu tenho opções aqui de 5 segundos até 15 minutos, ok? Eu vou colocar aqui, ó, eu imagino que o meu aluno leve o quê? Eu acho que se ele levar mais de 3 minutos já é muito. É uma questão bem curta, bem objetiva, bem fácil, né? Eu acho, pelo menos. Então, eu vou deixar 3 minutos. Oi, Josene. Tati, é o seguinte, as questões da CED, eles estão deixando mais de quanto tempo, como que eu verifico qual o tempo que as questões da CED estão levando para o aluno responder? Porque teve um profissional que foi lá no colégio, né? Ele foi explicar para nós como que funcionava os quizzes, tudo, e aí ele falou que tem aluno que, tipo, passa 8 segundos, já acabou o tempo dele responder, então daí é desaforo, né? Sim. Ninguém, nem a pessoa mais inteligente vai responder tão rápido assim. Não existe, você deve fazer uma leitura, né, em 8 segundos. Mesmo a minha questão aqui, ó, que é super curta, selecione o coração humano, ele vai ter que ler, observar as 4 imagens, né? Não existe 8 segundos. Apesar que tem essa opção aqui, ó. O mínimo é 5 segundos. É muito pouco, né? Não dá. Então, só que pelo que eu sei, as questões que estão sendo enviadas pela CED, elas não têm um tempo determinado, assim. O que tem é, assim, o Quizzes, ele captura quanto tempo o aluno está levando para responder. Então, pode ser isso, ele faz uma média. Então, por exemplo, se tinha 20 questões e o aluno levou 5 minutos, ele levou o quê? 4 segundos para, né? Levou segundos para cada questão. Sinal que ele não leu. Ele só marcou qualquer uma e vai que vai, né? Marcou e foi, marcou e foi, marcou e foi. Então, isso a gente tem como cobrar do nosso aluno. Eu posso mostrar para vocês onde isso aparece. Eu já cobrei os meus alunos, falando, gente, isso não existe. Você levar uma média de 3 segundos para cada pergunta, você não leu. Não tem como ler e responder em 3 segundos. Tá? Correto. E, Tati, outra coisa. O aluno não tem que entrar no Classroom, do Classroom ele acessar a atividade que o professor postou lá do Quizzes, responder, voltar no Classroom e entregar a atividade para computar? Então, eu sei que isso aí está bem complexo. Em alguns casos, não, ele não precisa. Só fazendo lá no Quizzes, ele já no Class vai marcar como realizado. E em outros casos, não está marcando. Então, vai ter que observar. Por exemplo, eu sei que para os meus alunos, eles entram e fazem já automaticamente no Class aparece lá como atividade entregue, atividade realizada. Mas eu sei que, por exemplo, a minha colega professora de matemática, para ela não.
os alunos têm que entrar lá e marcar voltar no Class e marcar como atividade concluída. Então, você vai ter que ver aí cada situação. Porque ainda... Mas eu não sei ver, Tati, eu não sei ver isso. Ele muda de cor. Josene, ele fica outra... Eu não... Deixa eu ver se eu consigo te mostrar. Eu vou entrar no meu class aqui, do meu grupo de estudos de pensamento computacional, que daí eu vejo como aluna, né? Ele muda de cor. Basicamente é isso que muda para você ver se a atividade foi realizada ou não. Cadê aqui? Que eu tenho a visão de aluna, né? Como nos outros eu tenho a visão de professora. Aqui, ó, tá vendo? As minhas atividades aqui, ó, algumas estão em cinza escuro, estão vendo? E algumas num cinza claro. Essas que estão nesse cinza escuro, é como se elas já tivessem sido cumpridas, realizadas. As que estão nesse cinza claro, ainda falta. Então, ainda vou ter que realizar, ainda vou ter que abrir, fazer, investigar. Para os alunos, depende. Às vezes é um azul, às vezes é um verde, mas ele muda de cor. Ele vai ficar de uma cor diferente. Se ele não fez, vai ficar um cinzinha assim. E se você clicar aqui, ó, vai aparecer, ó, aqui do lado não tem nada, porque essa aqui não é uma atividade com data, né? Mas normalmente aparece assim, ó, atribuído, tá vendo? Ó? Então esse eu tenho que fazer, tá? Ou vai aparecer assim, pendente, quer dizer que ele ainda tem que entregar essa atividade. Então ele consegue ver isso aqui no cantinho, ó, tá? Vai ficar esse verdinho ou vermelho. Normalmente a pendente fica vermelho, tá? Oi, Luci. Josiane, meu filho que está no 9º ano, ele comentou agora que toda atividade que ele entrega e a dele está toda correta, ele vai lá no Classroom e entrega a atividade, porque se ele não fizer isso, não vai ser entregue para você. Fica como pendente. Eu já tenho turmas que o Class faz isso sozinho. Então, você vai ter que ver, cada situação é diferente. A gente ainda tem muita inconsistência entre o Class e o Quizzes. Vai ter que dar uma investigada, Josene. Ok, Tati. E são 72 horas, né, para o aluno resolver isso. Foi o diretor que falou lá no colégio. Sim. Que o aluno tem, após a postagem, o aluno tem 72 horas para concluir, senão não computa lá no BI. E agora a gente não tem nem mais a opção de alterar isso, né? Ele vem, é isso e acabou. Eu não vou nem comentar, porque eu fiquei tão chateada quando eu descobri isso, gente. Tão chateada, porque se eu começar a falar aqui, eu vou falar muito sobre isso. Então eu não vou... A gente ajuda você, Tati. Vamos começar. Vamos lá, pessoal. Vamos lá, porque os meus alunos, eles olhavam para mim... A tutora tem que ouvir isso, Tati. A tutora está aí hoje? Não. Que pena. Os meus alunos olhavam para mim, eu fiquei vermelha, eu fiquei roxa, eu fiquei azul, eu fiquei todas as cores, porque daí todos os quizzes que eu tinha lançado, eu tinha fechado tudo, eles não tinham conseguido fazer, foi uma zona. Aí eles olharam, um aluno olhou para mim e falou assim, prof, pode mostrar o dedo do meio, pode mostrar, a gente deixa. Eles viram a minha indignação, assim. Então, por isso eu não vou nem comentar, gente, porque eu me estressei muito. Mas é verdade, sim. A gente não tem nem mais a opção de escolher quanto tempo o Quizzes vai ficar disponível para os alunos. É 72 horas e acabou. E é verdade, porque eu, no caso, lá na Escola do Campo, eles vêm fazer na escola. Então, eu dei uma semana, eles me tesouraram. Bloquearam minhas atividades. Hoje também. Eu tive que reabrir essas atividades. E a exigência é que a gente faça uma postagem a cada aula, né? Mas eu não vou nem comentar isso, gente, porque senão eu vou longe aqui, eu fico... me dá uns pavor aqui, só de pensar.
Vamos lá, que daí eu preciso ainda mostrar para vocês como é que faz uma atividade do tipo de associação, tá? Então, vamos terminar isso aqui, beleza? Pessoal, o mais bacana, agora pronto, a minha questão está pronta. Eu quero ver como ela vai ficar, como é que ela vai ficar, como é que o meu aluno vai receber essa atividade. Então, eu vou aqui, ó, visão do participante. Estão vendo aqui embaixo? Ó, clico aqui. Visão do participante, ó, ele vai me mostrar como essa atividade vai aparecer para o meu aluno. Olha que legal. Aí eu já consigo ver, ó, como é que ficou. Ficou bom? Não ficou? Quero mudar alguma coisa, alguma imagem, alguma coisa? Ó. Eu achei que ficou bom. Então, o que eu faço? Eu vou aqui no xizinho, ó, fecho essa visão do participante. Agora sim eu vou em salvar, tá? Salvei. Beleza. E agora? Agora ele vai te abrir essa página aqui, ó. Por quê? Porque a minha atividade, ela pode ter só uma questão ou pode ter mais, né? Eu quero pôr mais, eu quero fazer pelo menos mais uma. Então, aonde eu vou? Eu vou aqui embaixo, ó, desço um pouquinho a página, aí para vocês anotarem, pessoal, ó, criar uma nova pergunta. Tá vendo aqui, ó? Criar uma nova pergunta. Tati. Oi. Eu não sei se mais alguém tá com problema, mas ele não tá carregando a página do quiz. Ele diz que tá com problema. É a internet. É que aqui em Curitiba tá feio o temporal. Uhum, sim, eu imagino que seja. Então, deve ser isso, então? Alguma coisa Provavelmente. então, beleza. Porque eu não queria tanto fazer junto, mas não consigo. Não, ele não carrega. Ele é bem pesado. Vocês podem ver o meu aqui, ó. Por exemplo, quando eu abro a Meet e abro o Quizzes já vai lento, ele roda e fica rodando. O legal é você abrir só ele e trabalhar só nele e deixar o resto fechado para conseguir trabalhar com eficiência. Uhum. Muito ótimo, obrigada. Pessoal, vamos fazer mais uma? Agora a gente vai fazer uma de combinar, tá? Então, olha só, em vez de eu escolher aqui múltipla escolha, eu vou fazer uma de combinar. Como assim combinar, professora? Então, eu não sei se vocês já observaram os alunos de vocês fazendo, mas essa aqui eles gostam bastante. Eles têm que associar a resposta de cima com a resposta de baixo, combinar. Ou combinar uma resposta com uma imagem. Eu vou fazer uma para vocês, vou fazer a mesma que eu fiz ontem, para ser mais rápido, tá? Então, eu vou fazer aqui, ó. Associe a imagem do ser vivo com o seu reino correspondente. Tá? Então, essa é a minha questão, ó. Eles vão ter que associar a imagem do ser vivo ao reino que ele pertence. Então, é uma questão lá para o 7º ano, né? Trabalhando os 5 reinos, por exemplo. Então, olha só. Aqui, uma coisa importante, pessoal. Aqui eu não vou precisar marcar a alternativa correta. Por quê? Porque ele já entende que o que você colocar em azul aqui em cima deve ser associado com o que está em azul aqui embaixo. O que está em verde em cima tem que ser associado com o que está em verde embaixo, e assim sucessivamente. Então, por exemplo, se eu colocar aqui na parte de cima, eu vou colocar uma imagem de uma bactéria, tá? Vou procurar aqui uma imagem de uma bactéria. Pode ser essa primeira aqui, ó. Essa tá bem bonitona, tá? Então, aqui embaixo, ó, em combinar, eu vou ter que colocar reino Monera. Porque daí ele já vai entender que a imagem que tem que ser associada com o reino Monera é essa primeira, tá? Aí vou fazer o mesmo aqui, ó. Vou procurar a imagem de um animal. Tá? Ó, aqui, ó, tem um animal. Olha que lindo esse animal aqui. Aí eu vou colocar aqui, ó, reino animal. Ou animalia, né? Como vocês preferirem. Aqui eu vou colocar a imagem de um fungo. Um cogumelo, por exemplo. Ô, Tati, na minha aqui é resposta 1, combinar 1, é isso que você falou, né? Isso mesmo. Só que a nossa vem do lado. Não vem embaixo. Ah, sim. Você tá no celular? Não, eu tô no Note.
E Ele não está igual o seu aqui, ele está... Mas eu acho que é a mesma coisa, eu vou fazer aqui e já te falo. Ele ficou em cima com baixo. É. Se tiver dividido, ele fica um do ladinho do outro para economizar espaço. Tati, por gentileza. Ó, oi, André. Eu na primeira opção, na primeira pergunta, daí você salva e entra lá e vai em combinar, é isso? Isso. Uhum. Agora eu digito ali outra pergunta, naquela parte mais roxinha ali em cima. Isso, agora você vai fazer uma segunda questão. Uhum. Tá. Obrigada. Pode ser dentro do mesmo tema, né? Eu mudei de tema aqui só para ficar mais fácil, né? Para a gente ir mais rápido, mas vocês provavelmente vão manter a mesma temática, né? Ontem a gente riu tanto porque eu coloquei o título aqui, Sistema Cardiovascular. Quando eu elaborei essa questão aqui, depois eu olhei para os colegas e falei assim, e ninguém falou nada que eu mudei de tema, ninguém nem se tocou que eu tinha nada a ver com o sistema cardiovascular, né? Pulei lá para os 5 reinos e ninguém se tocou, ninguém falou nada. Viu? Faltou a pergunta pedagógica aí. Meu Deus do céu. Ai, depois a gente riu bastante, mas na hora ninguém viu. Eu vou procurar uma ameba aqui para os protozoários, que eu gosto da ameba. Ela é muito simpática. Aqui, vou colocar uma imagem da ameba para o reino. Opa, reino protozoa. E aqui, o que faltou? Plantas. Então, vamos lá, falta uma planta. Então, eu vou colocar aqui, planta. Pessoal, eu estou elaborando questões bem simples, vocês podem elaborar questões bem mais complexas, tá? Bem mais elaboradas, assim. Eu só estou fazendo aqui a título da gente conhecer a ferramenta, tá? Só bem bobinha aqui, só para... Então, reino das plantas. Oi, Miriam, pode falar. Prof, no caso eu criei aqui a questão sobre os grupos de plantas, então briófitas, pteridófitas, gimnospermas e angiospermas. Legal. Só que daí ele tem a opção de 5, né? Sim. Tu quer diminuir ou quer aumentar? Tu quer... Miriam? Oi. Esse último aqui, porque ele aparece 5. Mas não é só você colocar uma questão errada daí? Não. Peraí, Miriam, só um pouquinho, que eu perdi a conexão aqui, eu não entendi bem a tua pergunta. Você quer colocar uma opção a mais ou a menos? É que ali me dá a opção de 5. Sim. Eu quero tirar, eu só quero 4. Ah, sim, isso é fácil, tranquilo. Joga no lixo, mulher. Isso aqui, ó, tem uma lixeirinha, tá vendo, ó? Bem no cantinho aqui, ó, tem um lixinho. Se você clicar, ele vai excluir essa opção. Ah, é fácil. Perfeito, já fiz. Legal. E se você quiser colocar mais, só ele não aceita mais de 5, tá, gente? Ó, tem um maisinho aqui no canto, estão vendo? Só que no meu caso, ó, eu passo o mouse e ele já fica vermelho, porque mais de 5 ele não aceita. Mas se eu tivesse, por exemplo, só 3, eu quero colocar 4, aí eu posso clicar aqui no mais, tá? É bem fácil, isso é bem tranquilo. Tá. Como que é? Onde que tem para jogar na lixeirinha? Passa em cima da opção, ó. Tá vendo aqui o roxinho? Ó? Bem no cantinho tem um símbolo de uma lixeirinha. No canto à direita. Lá onde você digitou a sua opção. No caso dos reinos, não sei. Por exemplo, eu quero aqui, dá uma olhadinha aqui, André, ó, eu quero excluir o reino das plantas aqui, tá vendo? Eu não quero essa opção. Aí eu vou, tá vendo aqui a lixeirinha, ó, sumiu. Some tudo, tá? Some inclusive a de cima, a imagem. Sumiu tudo. Aí se eu quiser acrescentar, eu vou aqui no mais, ó, adicionar uma opção. Aí ele vai adicionar... Ô, Tati, agora que você terminou, fez a pergunta, inseriu tudo ali, aí é só concluir, depois fazer o... Porque eu não entendi essa daqui, vai aparecer a resposta
correspondente ou aluno? Pai, aqui você não precisa marcar a alternativa correta. Ele já vai entender que o de cima tem que ser associado com o de baixo, porque na hora que ele mandar para o aluno, ele vai embaralhar. Eu já vou mostrar para vocês. Deixa eu só completar. Beleza. Porque daí você pode ter a visão do aluno, vocês vão ver que ele embaralha. Cadê a minha plantinha? Planta. Você viu que só o S já dá diferença, né? Se você colocar planta e plantas, ele mostra imagem diferente. Imagens diferentes. Tá. Aí, ó. Peraí, deixa eu vou pensar. Você quer ter a visão do participante, ó. Tá aqui embaixo, ó. A visão do participante. Então, vocês podem ver aqui, ó. Que ele vai embaralhar, ó. Tá vendo, ó? Ó, a planta ele colocou com o reino Monera, o fungo tá aqui com o animal, a raposa aqui tá com os fungos, ó, ele embaralhou tudo, estão vendo, ó? Então, ele já vai entender que quando você formulou a questão, você formulou ela com a resposta correspondente. Deixa eu mostrar mais uma coisa legal. Já pensaram em colocar um vídeo para os alunos assistirem antes de responder a pergunta? Aqui no canto, ó, tem a opção Sim. Vídeo. Professora, desculpe, aonde que vai para embaralhar? Eu perdi ali a... Ele embaralha, você não precisa embaralhar. Não precisa? Não, tá. Não. Obrigada. Ele vai embaralhar a hora que você mandar a pergunta para o seu aluno. Inclusive, tá bom, obrigada. Cada aluno ele embaralha diferente. Ele vai embaralhando diferente. Então, cada vez que o aluno fizer, ela vai estar diferente, tá? Oi, Rosineide. Então, prof, eu tentei colocar o vídeo, inserir o vídeo tudo certinho, só que aí a hora que eu vou na visão do aluno, ele não aparece as palavrinhas para mim fazer a relação. O que tem que fazer? Tem que configurar o vídeo num tamanho menor? Faz aí que eu já tiro a dúvida. Tá, então vamos lá, vamos fazer um teste aqui. Aí o pessoal já vai vendo como faz. Aqui no cantinho, pessoal, ó, eu posso colocar, né, ao lado dessa pergunta uma imagem para ajudar o meu aluno a responder, um áudio ou um vídeo. Então vamos colocar um vídeo, como a Rosineide sugeriu, bem legal, ó. Então eu vou pesquisar aqui, ó, onde que ele vai pesquisar? Ele vai pesquisar no YouTube, mas eu posso também importar do meu Drive, se eu quiser, ou carregar do próprio computador. Mas eu vou procurar aqui no Google, eu vou colocar assim, 5 reinos. Vou procurar um vídeo sobre os 5 reinos. Ó, vou escolher esse aqui, ó. Conheço os 5 reinos dos seres vivos. Então, vou selecionar ele. E olha que legal, gente. Aqui você já pode editar. Se eu quiser, eu posso restringir. Por exemplo, esse vídeo tem 7 minutos. É demais. Meu aluno não precisa assistir tudo isso. Então, eu quero que ele comece a assistir aqui com 1 minuto, tá? Vou marcar aqui, ó, 1 minuto. E eu quero que ele pare de assistir quando der 3 minutos. Então, eu vou puxar essa barrinha aqui, ó. Quando chegar nos 3 minutos, ó, ele vai parar de assistir, ó. Arrumei aqui. Beleza. Então, olha só, eu já posso editar o vídeo antes de jogar ele lá na minha pergunta. Olha que bacana. E aí aqui, ó, eu vou em inserir e ele vai carregar o vídeo. Lembrando, gente, vídeo, imagem, tudo isso deixa a pergunta mais pesadinha, tá? Mas olha só. Agora eu vou fazer o que a Rosineide comentou. Eu vou para a visão do participante. Eu quero ver como ficou para o meu aluno, se a minha edição deu certo. Então eu vou aqui, ó, visão do participante, tá? Aí ele vai carregar, lembra que eu falei, ó, ele fica mais pesadinho, tá bom? E aí o aluno vai ter que fazer o quê? O vídeo vai começar imediatamente? Não. E aí que tá. Eu não sei os alunos de vocês, mas os meus muitas vezes nem percebem que tem vídeo ali. Eles nem veem que tem aqui o símbolozinho do YouTube, aqui ó, do play, e muitas vezes passa batido, eles nem assistem. Mas se ele quiser, ó, ele clica aqui, ele dá um play e vai... Tangente para identificar um ser vivo. Há centenas de anos, Aristóteles iniciou essa classificação. E vocês viram que o vídeo não começou do início, ele começou já com 1 minuto, né? Então, ele tá seguindo a edição que eu fiz. E ele com 3 minutos, ele vai parar, tá? Então, aqui eu vejo que
Aparentemente deu tudo certo. Agora eu vou testar para ver se eu consigo associar. Eu não sei se eu consigo jogar Rosineide, porque eu acho que eu só conseguiria responder se eu entrasse como um aluno, não é? Tati, e na visão dos participantes, aparece todos verdes. Ah, então você clicou aqui em exibir respostas. Não. Porque se eu clicar aqui em exibir respostas, ó, daí ele mostra as respostas de todos. Provavelmente foi isso. Não, mostrou todas as 5. Eu não tô te ouvindo, Andréia, tá cortando. Acho que a Tati caiu, galera. Sim. É por conta do vídeo do exercício, ficou mais lento. Corretamente. Estão me ouvindo agora? Sim. Vocês viram como ele fica pesado, gente? Ele exige muito do... Prof, mas eu levantei a mão exatamente por conta disso, porque eu deixei hoje, por exemplo, eu fiz a avaliação de recuperação e deixei uns 15 minutinhos para eles fazerem os quizzes que eu tinha atribuído. Uhum. E eles estavam injuriados porque tinha as imagens muito legais, mas eles não conseguiam porque travava. Então, é uma ferramenta maravilhosa. Vixe. Oi, estão me ouvindo? Sim. Eu estou aqui, estou tentando fazer. Bem, vou agora. Fiz uma pergunta, não sei se me ouviu. Voltei agora porque caiu também. Não, eu não te ouvi, André, eu não ouvi nada. Ai, ai. Fiz, aí coloquei sobre os 5 reinos. Qual reino pertence à bactéria? Mas o meu dá todos com um verdinho. Como que eu faço para deixar só a resposta certa? Conseguiu me ouvir? Sim, mas você está na visão do participante ou você está na página para criar a pergunta? Dos participantes. Do participante? Então, eu acho que ele já está te dando a resposta, tá? Porque, ó, se eu vou aqui em visão do participante, aí eu clico aqui em exibir resposta e realmente todos eles ficam verdes, tá? Só que eu não sei se ele tá te dando logo a resposta, não sei por que ele tá fazendo isso. Ai, Jesus, hoje eu... Tati, eu não entendi, por exemplo, nesse que nós estamos fazendo, como que eu marco a resposta correta daí, essa de correlacionar aí? Então, era isso que a gente estava conversando. Ó, só que não... Ah, muda sim, ó, ele altera sozinho, ó, que legal. Sim, você não precisa marcar a resposta correta, porque, por exemplo, quando eu criei a questão, eu já coloquei aqui, ó, a figura da bactéria e embaixo, em azul, o reino Monera, estão vendo? Ó, por exemplo, eu vou excluir aqui o último que eu fiz das plantas, tá? Vou excluir e daí eu vou colocar de novo, estão vendo? E aí vocês vão ver que ele tá roxinho em cima e embaixo. Significa que a resposta 5 eu vou combinar com aqui onde está escrito combinar. Ah, entendi. Então ele combina. Nós não estávamos te ouvindo nada, Tati, porque você tinha caído, estava mudinha. É? Sim. Sim. Ai, Jesus, hoje vai... Totalmente muda. Você vai tirar foto? Eu não estou conseguindo entender mais nada. Ô, Tatiane, que legal esse negócio aqui, muito bacana. Agora que eu consegui jogar ele, até me senti uma criança.
Eu fiz, como que eu estou trabalhando a alimentação dos seres vivos, né? Aham. Aí eu aproveitei para falar do hematófago, daquela parte da ecologia, sabe? Sim. Aí eu fiz. Eu Gostei. tinha tanta coisa para mostrar para vocês, ó. Deixa eu ver só se eu consigo responder a questão aqui, pessoal. Não precisa marcar a resposta certa. Ele vai automaticamente entender que o que você colocar no quadrinho roxo em cima tem que combinar com o que está no quadrinho roxo embaixo. Estão vendo? Ó? Aqui é a mesma coisa, ó. Antes o quadrinho de cima era vermelho, então ele vai entender que o que eu colocar no quadrinho vermelho, eu vou aqui embaixo vai ser a resposta correta. E na hora que ele for lançar para o meu aluno, ele vai embaralhar tudo. Aí ele embaralha e aí não vai estar combinante assim as cores como aparece aqui para mim, tá? Vocês ainda estão me ouvindo? Sim? Sim. Tá. Agora sim. Tá, Mas isso aqui agora. Oi, eu não estou entendendo. Ixi, travou de novo. Ai, Jesus. Eu não estou ouvindo mais ninguém. Mas eu estou por aqui. Alô. Ô, Tati, mas a minha Oi, dúvida Rosineide. continua. Aham. Porque, na verdade, a minha tela não aparece igual a tua. Eu coloquei bem simples. Eu deixei a imagem do estômago em cima e escrito estômago embaixo. E fui colocando assim, né? Sim. Os órgãos e o nome, só isso. Aham. E coloquei o vídeo lá em cima. Só que quando eu clico para ele mostrar a visão do aluno, ele mostra a tela com o vídeo, com a pergunta, com as imagens, mas não desce a página para mostrar a resposta. O teu eu vi que acontece, o meu não vai. Ah, você diz ele não mostra as opções de baixo aqui? Não, por exemplo, aqui o teu tá reino monera, animal, funge. Quando eu coloco na visão do aluno, para mim ele não mostra, ele fica o quadrinho assim, meio centímetro mostrando, mas não dá para ver nada da escrita. Tu tentou mover? É alguma configuração, será? Porque você vai ter que movimentar a página. A tua página, ela tá baixa, né? Ela aparece, provavelmente tem as opções embaixo. Para você aparece esse roxinho aqui, exibir respostas? Ai, minha nossa, caiu de novo? Isso é para ter uma barra de rolagem cinza do lado. E se você dividir a tela, estiver assim vendo nítido numa tela e na outra, ele muda a configuração para poder aparecer o máximo possível. Se deixar uma tela só ser maximizada, daí ele aparece e volta aparecendo para a gente aqui na exibição da professora. Então, eu rolei ali na lateral, mas mesmo assim ele não mostra. Bem estranho mesmo. Rosineide... E eu tenho uma outra dúvida também. Por exemplo, ali onde você está com a tua imagem, mas volta na imagem não visão do aluno, fazendo favor. Aqui. Eu observei que ali, se a gente quiser mudar a imagem, tem o Tzinho que a gente pode fazer uma conversão para texto. Mas aqueles pontinhos ali, é para fazer o que exatamente? Aqui no cantinho? No cantinho. Eu acho que é para você movimentar, ó, porque você pode trocar de lugar, tá vendo? Ó? Tá. Então, movimentar as imagens. Isso. E vocês observaram que, ó, se eu movimentar o roxo de cima, ó, por exemplo, o de baixo vai junto, ó. Por isso que eu comentei antes, que você não precisa dar a resposta certa para ele, porque ele já vai entender que o que está no roxo em cima tem que estar no roxinho embaixo. Que essa é a resposta certa, né? E outra coisa, né? São 3 tentativas, né? Passou as 3, acabou. Pessoal, eu nem sei se vocês ouviram as minhas respostas, eu já não sei mais nada, porque ele tá num cai e volta aqui, cai e volta, que eu já não sei mais. Tati, a Vera quer saber se você vai tirar foto.
Ah, sim, para fazer a frequência? Sim. Ô, prof, eu posso dar uma sugestão? Diga. Como... Eu vou anotando aqui quem tá aí. Meu Deus do céu. Dominar essa ferramenta aqui. E a gente se envolve, né, Lucimária? Não tem como, né? Você começa a jogar, você não quer parar mais. Isso, eu queria fazer mais 4, mais 5, mas aqui, assim, tá relâmpago e trovão, eu tô com medo de ficar aqui. Aqui em Paranavaí não tá lá muito, não tem nada de novidade. Gente, acho que vocês estão mandando o tempo para cá, porque, nossa senhora, aqui também tá agora. Vocês estão me ouvindo? Não. Ai, Deus. Pessoal, acho que a conexão pior está da prof. Vocês conseguiram salvar? É só para salvar a atividade, é isso? Eu só salvei, eu não sei se acho que vai direto para nossa biblioteca daí. Tá. Então, eu vou sair, gente. Estão me dando estresse isso aqui, eu vou sair. Tchau, beijo. Foi muito boa a aula hoje. Oi, beijo, gente, estão me ouvindo? Sim. Sim. Pessoal, só salva, tá? Não precisa postar, a gente vai postar só quando terminar a atividade. Só salva ela, tá? Salva ali no aquele salvado. Isso, aqui no cantinho na direita, embaixo. Uhum, só clica em salvar. Ele vai estar lá na biblioteca de vocês, exatamente como alguém comentou aí, tá? Então, não precisa se preocupar, ai, vou perder. Não, ele vai salvar, tá? Deixa eu só perguntar, quem que saiu mesmo? Ai, Michele, Miriam, Zico. Tati, tem uma professora, Elisiane, que ela mandou várias mensagens, mas ela não falava no microfone, acho que ela estava sem áudio. Aí agora não adianta mais, né? Ela fez várias perguntas. Pois é, e eu tô só caindo aqui, né? Eu escuto só metade do que vocês estão me perguntando. Tá bem ruim o tempo aqui também. Aqui também, não consigo. Jesus. Minha nossa. Prof, vou me despedir aqui, tá? Que aqui tá muito ruim. Então, vou me despedir de todo mundo. Até a próxima quarta-feira. Tchau, gente. Boa noite. Tchau, boa noite. Eu também tchau, vou. Boa noite. Tchau, Lucimara. Tchau, Vera. Thiago. Ficou Aderizou. Ai, Deus do céu. Cagada, tá difícil. Tá me ouvindo, Thiago? Sim, a coisa foi feia hoje, foi só na base do corte. Você deve estar toda roxa, tentando cair aí. Verdade. Umas enfraquecidas e tal, mas graças a Deus não caiu, mas assim, tá chovendo bastante. Ai, o que me deixa feliz é que eu vejo como vocês são legais, vocês vão se ajudando um ao outro, né? Aí eu vou caindo, vocês vão se auxiliando aí, porque eu ouvi a metade do que vocês falaram. Tá, bom, não fiz nada simultâneo, porque senão não ia conseguir, mas ainda no decorrer do período eu caí. Isso da próxima aula. Eu caí demais, eu perdi muito, prof, perdi muito. A minha internet foi. Eu estou esfolada no joelho de tanto que eu caí. Tá? Então vamos fazer assim, no próximo encontro a gente retoma, tá?
Porque, olha, está difícil, hoje está difícil. E eu sou uma senhora de 71 anos, mas no joelho como é que está machucado. Mas ainda dá um couro que tá louco, Vera. Não esconde o jogo. Tá muito ruim. Você tirou foto, prof? Sim, eu anotei, porque foto, né, como tá ruim a internet, eu anotei tá muito o nome. ruim. Tá bom, então. Tchau, gente. Um beijo. Fiquem com Deus, tá? Tchau, tchau. Prof, eu tirei o vídeo da questão, aí ela funcionou. Com o vídeo, ela não funcionou. Então, eis aí uma pergunta, por que será que com alguns ela funciona e por que outros não? Deve ter uma configuração, alguma coisa meio escondida. Mas quando eu tiver um tempinho, eu vou tentar fazer de novo, tenta trocar com outro o vídeo, com outra escola, outras questões para ver como é que fica, tá bom? Tenta trocar ele, Tá? Deus de já, obrigada, tá? Por hoje e amanhã, tá? Eu que peço bom perdão pela semana. Confusão aqui, gente, mas a internet tá achei horrível. muito boa a aula. A internet não faz parte de nós, é uma parte, é um adendo, tá bom? Até mais, tchau. Tchau. Tati, oi, Laís. Tchau. Eu fiquei aqui esperando para não atrapalhar a aula. Aí deixa eu te perguntar. Cortando. Deixa eu fechar aqui. O meu drive estava bem lotado, aí eu não tinha recebido nada. Aí agora eu apaguei tudo do meu drive e agora tem espaço. Só que eu não veio. Ah, tá. Normal, porque eu vou ter que te reenviar ele agora, o documento, e aí você vai receber ele, tá? Ah, tá bom. Então faz assim, Laís, me manda uma mensagem, me manda no celular, no privado, lembrando, fala, prof, me manda agora, porque senão eu esqueço, eu vou, às vezes até leio a mensagem e puf, tá? Tá bom. Então me manda lá que daí eu te mando o documento de novo. Amanhã é melhor mandar? Sim, por favor. Tá bom. Muito obrigada, boa noite. Eu que agradeço. Tchau.